vamos lá. O tema da nossa lição de hoje, como o pastor Ronaldo já falou, é sobre ideologia de gênero e desconstrução da família. Então, a nossa fala de hoje vai estar pautada nos tópicos da revista. Então, a gente pegou os tópicos principais da revista, fez uma mescla com o que a gente já costuma falar, com algumas informações novas, e por mais que a gente tente, não vai conseguir botar tudo que a gente tem, a gente fez o enxuto do enxuto do enxuto do enxuto. Então, para a gente não perder mais tempo, vamos lá. Eu queria que soltasse o slide. Olha, irmãos, por favor, eu vou pegar meu celular aqui, mas é porque o meu PowerPoint está aqui, tá? Minha Bíblia de papel está aqui bonitinha. É só para eu ler. Então, o primeiro tópico da nossa revista fala sobre o relativismo na pós-modernidade, o relativismo comportamental. Já pode passar para o próximo. Nesse primeiro momento, eu vou fazer uma leitura com vocês um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai começar a mostrar algumas imagens. Mas vamos lá, de acordo com a nossa revista, o comentarista diz o seguinte. Opa, sai. Um pouquinho. Vocês não estão, não? Não, porque eu estou aqui. Estou me borrando. Parece que eu nunca fiz isso na vida. Mas vamos lá. Agora estou mais calma, Renata. Vamos lá. Vou ler daqui. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que inclusive está na referência bibliográfica da nossa revista, foi o autor, foi ele quem criou esse termo de modernidade líquida, para definir a sociedade desse novo tempo, esse período pós-Segunda Guerra. O que é essa modernidade líquida, ou essa pós-modernidade? É um tempo em que as relações são rápidas, fluidas, sem solidez, sem forma, sem base. Ele usa o termo líquido justamente para fazer referência ao estado da matéria que mais se adapta a transformações, a mudanças externas. Ou seja, a frase que mais marca quando a gente pensa em modernidade líquida é essa: nada é feito para durar. Não existe planejamento a longo prazo, as relações são efêmeras, são frágeis, fluidas, líquidas. O próximo, por favor. Características da pós-modernidade, que está aí na nossa revista. O primeiro tópico abordado aí é a valorização da individualidade. Os padrões normativos não são aceitos, mas cada um estabelece o seu próprio comportamento. Outro, caminho sobre as águas. Líquido. Toda a narrativa existencialista é ignorada. O que prevalece é a desconstrução dos valores e a ressignificação dos valores. O relativismo é valorizado. Na verdade, essa coisa de construir para reconstruir já vem lá da Revolução Socialista. Eles entenderam em algum momento que para construir uma nova revolução, eles deveriam antes desconstruir a sociedade que tinha naquela época. Exatamente o mesmo viés da tal da ideologia de gênero, ou seja, como querem chamar. Porque o argumento deles é de que não existe ideologia de gênero, que ideologia de gênero é uma invenção da Igreja Católica. Só que a Igreja Católica inventou o termo. Numa convenção que teve alguns anos atrás, lá no Peru, ela criou o termo. E eu fui pesquisar, esse termo é usado em vários países. Na França, é ideologia de gênero, Canadá, ideologia. Usa-se o termo ideologia. Mas construção de gênero, identidade de gênero, não importa agora, a gente não vai se debruçar sobre o termo, o que importa é o fato. O que importa é o acontecimento. E eu falei isso na Beriana, eu vou falar aqui hoje também. Na minha opinião, no meu posicionamento pessoal, a ideologia, essa construção, desconstrução de gênero, que é exatamente isso, você desconstruir o que já tem para depois reconstruir em cima do que foi demolido. Na minha visão pessoal, isso é uma afronta direta contra a criação e ao Criador. Porque o diabo queria ser, ele foi banido do céu porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo, colocar o seu trono acima das estrelas e ser semelhante ao Altíssimo. E ele é expulso de lá por isso, pela sua soberba. De repente ele vê o Altíssimo pegando um monte de barro, fazendo um boneco, e ele coloca naquele boneco de barro algo que tinha dentro dele. Algo que sai do interior do Criador, ele transfere para aquele boneco de barro e se torna o homem, alma vivente. E a Bíblia diz que Deus faz o homem conforme a sua imagem, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. O diabo queria a semelhança de Deus e não teve, então ele fere a imagem.
A ideologia de gênero ataca diretamente na imagem que o Criador printou na sua criatura. Então, na minha concepção, essa desconstrução de gênero afronta o Criador na sua criação no que diz respeito à imagem. Volta lá para a gente continuar mais um pouquinho. A brevidade das coisas, tudo é efêmero, nada é feito para durar. A gente já falou isso aqui. O próximo, por favor. Eu vou desistir de ler aqui, que está muito pequenininho. Vamos lá. Esse aí. É aí que a gente entra no gancho. Ó, já comecei, Renata. A gente vai ter que falar sentada, Ronaldo. Vai, tá bom, vamos lá. O multiculturalismo, né? A cultura multi, o pluralismo cultural. O pluralismo é uma marca dessa pós-modernidade. O pluralismo na filosofia significa, me desculpe aí o pessoal de filosofia, vou falar muito grosso modo, porque eu não sou dessa área, mas são as várias realidades que a gente pode considerar. O pluralismo na religião, o sincretismo religioso. Todos os caminhos são úteis para levar até a Deus. E aí vem o pluralismo cultural, que também é o multiculturalismo. É aí que entra o gancho para essa construção, desconstrução, ideologia, identidade, sei lá o que, do gênero. É o pluralismo cultural. Os revolucionários pós-modernos, a exemplo dos seus mestres do século passado, foi o que eu falei antes, insistem que para construir a revolução é preciso primeiro desconstruir a sociedade. Alguma semelhança com a ideologia de gênero? Não, não é coincidência. Mas, diferentes dos seus precursores, hoje eles entendem que a revolução não é mais com broca e picareta. A revolução agora é pedagógica, cultural. Não adianta mais vir com marreta. Agora é pela educação, pela cultura. A gente viveu isso aqui há pouco tempo. E aí o que nos moveu, eu tenho certeza que foi isso que nos uniu a se debruçar sobre esses estudos, é que, é lógico, a gente reconhece que eles têm direito de se manifestar artisticamente, de impor ou de expor, de, sei lá, expressar sua arte. Ninguém está falando contra isso aqui, não. O problema é quando envolve criança. O problema é colocar a criança lá no meio. E essa é a grande covardia, a gente vai mostrar aqui daqui a pouco. A grande covardia, na minha opinião, todo esse movimento de construção de gênero é quando coloca a criança no meio. A criança ainda está em formação. E a gente vai falar disso aí um pouco ao longo da aula. Pode passar. O pluralismo cultural prega o respeito aos diferentes grupos que compõem o mosaico de um povo. E também prega, insiste na convivência entre eles. E esse é o cenário perfeito para a ideologia de gênero. Por quê? É justamente esse o argumento de quem banca, de quem investe em movimentos pró... Por favor, no microfone. Quem financia. Obrigada. É o argumento de quem financia esses movimentos de, sei lá, de pró-aborto, de identidade de gênero, LGBTQI+, que cada dia a sigla ganha uma letra. Então, quem financia isso usa esse argumento. Nós estamos querendo construir um mundo melhor, um mundo sem barreiras, um mundo sem fronteiras, um mundo onde todos sejam iguais. Toda desigualdade tem que ser destruída, seja ela racial, econômica, religiosa ou sexual. Toda desigualdade tem que ser banida para que a gente possa viver num mundo mais justo. Adriana, já não se trata mais de uma questão de ideologia de gênero. Agora já é uma ideologia queer. O que é isso? É a ideologia da desconstrução mesmo, de tudo aquilo que é normativo, de tudo aquilo que a gente tem como base, e desconstruir essa base. Então, nós já avançamos da questão da ideologia de gênero para uma ideologia queer, de excêntrico, daquilo que vai contra toda a norma. Então, a gente já está a passos largos para isso, mas, como a Adriana vai apontar daqui a pouco, não dá certo. E aí alguns já estão retrocedendo nessa área, mas a gente tem que ficar atento quanto a essa desconstrução. Próximo slide, então, por favor, para a gente andar um pouquinho, que eu quero ir logo para o... E é assim que a desconstrução começa a servir esses grandes interesses. O que eu vou falar aqui, o outro lado aponta como sendo uma teoria da conspiração. Claro, eles têm que ter o argumento, contra-argumento contra os nossos argumentos. É o que a gente também está fazendo aqui. Mas o que eu vou falar não é baseado só na Bíblia. Não são só os evangélicos ou os católicos. Esse economista italiano,
eu não sei falar o nome dele, Federico Iaditico, eu acho que é alguma coisa assim. Ele, inclusive, concorreu à presidência na Itália. É um homem respeitado lá, inclusive, acho que até em toda a Europa. Ele defende o seguinte: por que grandes multinacionais investem em movimentos feministas? Investem em movimentos pró-gênero, pró-aborto, pela liberdade, defesa das minorias. Olha quem esse camarada apontou como investidor, como quem financia esses movimentos. Olha lá, Apple, Coca-Cola, a Open Society de George Soros, parece até que ele é o único, né? Porque só se fala dele. Eu vou falar dele também, porque não tem como ignorar. Mas não é só ele. Olha lá, Fundação MacArthur, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Pepsi, Nike. Eu nem coloquei a lista toda aqui. Pode passar o próximo. Mas por que esses grandes metacapitalistas, como o Soros, por exemplo, investem em movimentos de esquerda? Não combina capitalismo investindo em movimentos produzidos por quem defende o socialismo, por quem é de esquerda? Como assim a direita investindo em movimentos da esquerda? A resposta é simples. É porque esses movimentos não se insurgem contra o capitalismo, eles se insurgem contra o conservadorismo. O problema não é o capital, o problema é você ser conservador. Se você é conservador, você é uma resistência. E a base do conservadorismo é o quê? A família. Então, por isso é importante atacar, entre aspas, a família. Pode passar. Qual seria o plano, então? Aí eu peguei um recorte da fala desse economista italiano, em que ele dizia assim, numa das entrevistas que eu li que ele deu, ele falou isso daí: destruir a família significa tornar o homem só, torná-lo um consumidor e súdito perfeito, que consome compulsivamente para tentar preencher sua solidão e que não é mais capaz de tecer relações sociais e comunitárias que possam ser um perigo para a gigantesca indústria que nos governa. A perspectiva mais perigosa, no entanto, acontece com a prática do útero de aluguel, que ele defende lá porque ele é um lutador combatente contra o aborto. Também nessa área, né? Quando o homem não souber mais quem é sua mãe, nem seu pai, quando forem destruídos os laços parentais e com eles a nossa própria identidade, então o projeto estará realizado. É isso. O homem sem a base, o Engels, Marx, lá nos seus escritos, falava que a família é o primeiro lastro de opressão. O marido explora a esposa e o marido juntos exploram os filhos. Então, é isso que precisa ser desconstruído. Mas hoje você não vai ouvir nenhum militante falar que quer destruir a família. Não, isso é fanatismo da extrema-direita. Isso é fanatismo religioso. Eles não vão assumir nunca que eles querem destruir a família. O que eles propõem é uma mudança. É que a família se transforme. É que a família mude, claro. Eu acredito piamente que existem militantes realmente acreditando que estão construindo um mundo melhor. Não existe um manifesto oficial contra a família. No entanto, a lógica é uma manipulação pelo discurso. O objetivo final não tem como fugir desse resultado. O resultado é a diluição da família. E ainda que hajam militantes realmente completamente alienados dessa questão da destruição da família, seja algo apenas presente na mente de quem tem contato com a teoria, com a filosofia em si, o desfecho não é outro senão a diluição da família. E eu já estou encaminhando aqui para o finalzinho dessa minha apresentação. Pode passar a próxima, por favor. Aí é que eu queria chegar também. Tem um fiapo de esperança. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 9, a primeira parte do versículo, Paulo diz assim: eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente. Em algum lugar do mundo, alguém já começou a perceber que isso é uma insensatez. O quanto isso é insensato. Existe um documentário, isso é tudo público, está na internet para quem quiser consultar. Foi feito por um jornalista norueguês, não sei pronunciar o nome dele, mas ele fez um documentário chamado Paradoxo da Igualdade, ou Lavagem Cerebral. Mas ele é mais conhecido com esse nome aí. E a partir desse documentário, quando ele foi jogado na televisão, a repercussão foi tão grande que governos de países
como a Finlândia, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, são os países tidos como os primeiros em termos de igualdade de gênero. Eles promovem ações de igualdade de gênero. Eu li que na Suécia, por exemplo, existem 90 dias de licença maternidade e paternidade. Então, fica uma parte com a